Olá pessoal, ao iniciar a apresentação precisamos lhes informar que Messias Souza não poderá estar aqui com vocês. Isso acontece devido a um problema de rouquidão que o impede de se encontrar com vocês. Então eu, assistente virtual Ricardo, o estarei substituindo, a fim de que não fique sem a mensagem deste domingo. E assim, os senhores possam usufruir, como sempre, dos maravilhosos temas deste canal. O tema de hoje é: o milênio foi no primeiro século. Então vamos iniciar lendo o seguinte texto de Apocalipse 20, 1-7. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho do Mestre ungido, bem como por causa da palavra do eterno Criador, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com o ungido durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes do Eterno e do Ungido e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Apocalipse 20, 1-8. Quando lemos esse texto dá a impressão que ainda será algo a se cumprir em nosso futuro, e assim entende a grande maioria das pessoas que participam das associações evangélicas. Porém vamos analisar os textos se utilizando da necessária exegese, não se esquecendo da utilização da hermenêutica. E vamos perguntar: como podemos afirmar que o milênio se cumpriu no primeiro século e que não se trata de uma doutrina para nosso tempo? Podemos entender isso lendo Efésios 2, 1-7. E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas o Eterno, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o ungido, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, no ungido, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco no Mestre ungido. Efésios 2, 1-7. Acabamos de confirmar que o texto de Efésios afirma que eles foram ressuscitados nessa primeira ressurreição, a ressurreição dos delitos e pecados, onde estavam mortos. E a finalidade era que eles fossem levados para a casa do Pai, que era o sacerdócio do Rei ungido, conforme ele mesmo previu em João 14, 2-4, onde diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vos também. Mesmo vos sabeis para onde vou e conheceis o caminho. João 14, 2-4. Esse era o reinado do Messias. O tema é: o milênio foi no primeiro século. Agora que acabamos de fazer essa abertura, é importante que façamos alguns comentários. Observe no Apocalipse 2, 1-2, o texto que diz: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos.
Apocalipse 2, 1 a 2. Aqui nesse texto, anjo, se trata de uma mensagem do Pai Eterno na mente do imperador para que Satanás não avançasse em batalha ainda. E o que era esse Satanás? A resposta é: Satanás era o sistema romano cujo imperador seria no futuro bem próximo, Vespasiano. Mas, como o Apocalipse foi escrito em 69 DC, realmente Satanás, nesse texto se tratou de um homem militarmente poderoso que iria convocar os exércitos das nações do Império. Porém esse Satanás, que se tratou do general Tito, ficou detido por algum tempo, aguardando as ordens do imperador Vespasiano. Enquanto isso se aproxima do início do ano 70 DC. Vamos relembrar que no ano 54 DC, o apóstolo Shaul, Paulo nas Bíblias impressas, já havia alertado os crentes quanto à aparição do homem do pecado, onde poderemos ler o seguinte, no texto de 2 aos Tessalonicenses 2, 1 a 12. Irmãos, quanto à vinda de nosso Mestre ungido e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Todo-Poderoso já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e, então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama eterno Criador ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário do Eterno, proclamando que ele mesmo é o Eterno. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Todo-Poderoso ungido matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão o Eterno lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. 2 aos Tessalonicenses 2, 1 a 12. Agora vamos lembrar que o reinado do ungido foi por 1000 anos e ao mesmo tempo, Satanás foi também preso e amarrado por 1000 anos. E já sabemos que os 1000 anos, que é um período de tempo e não 1000 anos literais, e a própria história relata que esses fatos referentes à invasão de Roma sobre Jerusalém, a destruindo-se deu no ano 70 DC. Dessa forma, não há como essa profecia ainda permanecer sem cumprimento até nossos dias. E assim, se os 1000 anos de Satanás preso foi até o ano 70 DC, é certo que os 1000 anos do reinado do ungido, que foi o milênio, tem que necessariamente ter se cumprido até o ano 70 DC. E como já falado na abertura desse tema, os ressuscitados com o ungido de Efésios 2, foram os israelitas e gentios que foram enxertados na boa oliveira, sendo ambos os povos recebedores da herança da promessa, no ungido. Vale lembrar aqui que quando Nero assumiu o trono de imperador, em 13 de outubro de 54 DC, Shaul já havia escrito a segunda carta aos Tessalonicenses. Sendo assim, Nero não poderia ser ainda o perverso que deveria se revelar, até mesmo porque Shaul está falando de uma apostasia que somente começa a ser relatada a partir de outono de 55 DC, nas cartas de 1 Timóteo, e primavera de 58 DC, na carta a Filipenses. Em 61 DC, na carta de Judas. Em 61 DC, na segunda carta de Pedro. Entre 60 e 65 DC, em todas as cartas de João. Em 67 DC, na carta aos Hebreus. E entre 67 e 69 DC, na carta às 7 congregações da Ásia do Apocalipse. Todas essas cartas relatam a apostasia em tempo posterior em que Nero já havia assumido tronos de imperador de Roma. Sem contar que o iníquo iria profanar o templo. Porém não há relato histórico que o imperador Nero tenha se deslocado da sede do império para Jerusalém com finalidade de profanar o templo de Herodes, pois assim foi denominado.
Então, de fato, o perverso que haveria de se revelar e seria no fim, quando as tropas romanas se deslocariam e se deslocaram do norte do império para Jerusalém, foi o general Tito. O general Tito se enquadra perfeitamente nos relatos de Shaul na segunda carta aos Tessalonicenses e no texto da carta do Apocalipse. Apocalipse indica com perfeição que o Satanás que foi solto depois do milênio foi o general Tito, pois está escrito em Apocalipse 20, 7-10. E quando esses 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão, e irá seduzir todas as nações do mundo, Gog e Magog. Ele irá reunir as nações para a batalha, uma multidão incontável, tal como a areia do mar. E atravessou todo o mundo e cercou os santos do Eterno e Jerusalém, a sua tão querida cidade. Mas virá fogo do céu sobre esses exércitos atacantes que os consumirão. Então o diabo, que os enganou, será lançado no lago de fogo, ardendo com enxofre, onde já estão o monstro e o falso profeta. E ali serão atormentados dia e noite, por toda a eternidade. Apocalipse 20, 7-10. E corroborou na segunda carta aos Tessalonicenses, onde diz: E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Segunda Tessalonicenses 2, 6. E quem reinava como imperador nesse tempo da escrita de Shaul era Cláudio, pai do futuro imperador Nero. E Cláudio impedia que Nero assumisse, pois ainda não havia falecido. Mas o fato de o imperador Nero estar impedido, uma vez que seu pai ainda estava no trono, não significa que se tratava de Nero, pois os 1000 anos ainda não haviam se concluído. O milênio, que foi o reinado do ungido, somente iria se concluir por ocasião da invasão dos exércitos romanos em 70 DC. Mas o tema de hoje é: o milênio foi no primeiro século. O milênio se tratou do reinado do ungido. Mas, por que o milênio foi no primeiro século e não será ainda em nosso futuro? Um dos motivos é porque os acontecimentos escatológicos nas cartas aos Hebreus, e de Shaul, e de Kefa, João e Apocalipse apontam para aquele tempo. E isso podemos confirmar sobre o reinado do ungido, lendo em Colossenses 1 e 13-20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Eterno Invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da congregação. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove o Eterno que, nele, residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1 e 13-20. Logo no início do texto lido, já está claro que ali, naquele tempo era o reino do Filho amado, para onde todos os filhos do Eterno que participavam de carne e sangue foram transportados. E isso podemos repetir. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13. Portanto, lá no primeiro século foi um milênio, o reinado do ungido. Como já temos dito, o milênio não se trata de 1000 anos literais, como se o reinado do ungido fosse durar 1000 anos literais. Não, não é isso. Podemos verificar isso lendo o texto da carta de Kefa que 1000 anos se trata de uma força de expressão, um tempo, como lá relata em 2 Pedro 3, 8, onde diz: Não se esqueçam disto, amados. Para o Eterno Criador um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o milênio, o reinado do ungido foi o período dos apóstolos que foi até o ano 70 DC. Agradecemos a participação de todos que estão no chat e todos os que posteriormente irão assistir este vídeo. Este vídeo estará disponível no YouTube a partir de hoje.
Estamos concluindo esta mensagem por hoje. O próximo tema será quarta-feira, às 20 horas. Então, boa noite.